A gente vai falar também sobre as responsabilidades dos provedores também, tá? Então, os provedores, eles não são responsáveis por conteúdos de terceiros, tá? Mas devem acatar ordens jurídicas, como a gente falou anteriormente. Caso seja necessário retirar o que foi postado, o que está no provedor, por lei judicial, se consegue isso, tá? Então, de acordo aí com o Marco Civil, os provedores não são responsáveis pelos conteúdos, mas devem acatar essas ordens jurídicas, tá? Para a remoção do conteúdo inadequado, tá? Isso equilibra a liberdade e a responsabilidade. E os desafios da neutralidade da rede? Então, quais são os desafios atuais? Então, a parte da neutralidade da rede, ela enfrenta pressão de grandes corporações que desejam criar, ou seja, faixas de privilegiados para certos tipos de tráfegos, tá? O que pode prejudicar a igualdade de acesso. E qual seria o impacto econômico aí? Sem a neutralidade, então, pequenas empresas e startups, elas podem ser prejudicadas, pois não teriam recursos para competir com esses grandes players aí que pagam por prioridade de tráfego. Um exemplo que a gente pode tirar aqui é um exemplo internacional, que nos Estados Unidos a neutralidade de rede foi revogada em 2017, enquanto a União Europeia mantém regras rígidas aí para garantir essa neutralidade. E na parte aí de proteção de dados pessoais na era digital, tá? Existe a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a nossa LGPD, em vigor desde 2020, tá? Então, ela complementa também o Marco Civil e estabelece regras claras de coleta e armazenamento e tratamento de dados pessoais. Sobre o direito dos usuários, tá? A LGPD, ela garante aí direitos como acesso aos dados, a correção de informações incorretas, tá? E a parte de exclusão de dados desnecessários. Então, a sanção por violação, tá? Empresas que elas violam esses dados da LGPD podem enfrentar multa de até 2% aí do faturamento, limitados a 50 milhões por infração. Agora a gente chegou aí na parte de impacto das fake news na sociedade. Então, quais são as consequências sociais que as fake news nos trazem? Então, as fake news elas podem influenciar na parte das eleições, tá? Elas podem espalhar o pânico e até incitar a parte da violência. Então, como eu vi em casos de linchamentos baseados em informações falsas. Papel das plataformas. Então, na parte das redes sociais, tá? Como o Facebook e o Twitter, que é agora o X, né? Eles estão implementando sistemas de alerta de conteúdos falsos e também removendo essas contas que disseminam essas desinformação. Responsabilidade civil dos provedores. Então, existem limites aí da responsabilidade por parte dos provedores também. Não é só os usuários, né? Então, os provedores eles só podem ser responsabilizados por conteúdos de terceiros se, após a ordem judicial, não removerem aí o material inadequado. Então, como a gente viu anteriormente, eles só vão ser responsabilizados se alguma ordem judicial for passada para eles e eles não executarem essa ordem. Então, aí eles podem ser multados, tá? Existem casos práticos que, em 2016, o WhatsApp ele foi bloqueado no Brasil por não fornecer dados de usuários, tá? Em uma investigação criminal, mas essa decisão ela foi revertida aí porque não por violar a neutralidade ali da rede, tá? E qual o impacto dessa na liberdade de expressão? Então, a responsabilização excessiva aí dos provedores pode levar à censura prévia, tá? Afetando aí a liberdade de expressão dos usuários. Na parte de segurança cibernética e o marco civil. Então, a proteção aí contra ataques cibernéticos, tá? O marco civil ele incentiva a adoção de práticas de segurança pela parte dos provedores, como criptografia e proteção contra invasões.
E qual que é o papel aqui dos provedores, tá? Os provedores, eles devem garantir, então, a segurança dos dados dos nossos usuários, evitando vazamento e acessos não autorizados. E também sobre as ameaças aí emergentes. Existem os ransomware, os phishing e outras ameaças aí que exigem atualização constante aí na política da segurança cibernética. E na parte de acesso à internet, como o direito ele é fundamental. Então, a internet, tá, como direito humano, a ONU ela reconhece o acesso à internet como um direito humano essencial aí para a liberdade de expressão e acesso à informação aí de todo mundo. E na parte da desigualdade digital, então, no Brasil, existem milhões de pessoas que ainda elas não têm acesso à internet. Então, especialmente aí em áreas rurais e periféricas. E aí na parte das políticas públicas, então, programas aí como a Internet para Todos, ela busca expandir aí o acesso à internet em regiões remotas, tá? E como é que funciona a ética aí na publicação de conteúdos online, tá? A parte de responsabilidade ética. Então, os usuários eles devem refletir sobre o impacto de suas publicações, evitando a disseminação de discursos de ódio, violência e desinformação. Eu não sei se vocês se lembram, na época aí da política, alguns perfis de redes sociais foram bloqueados, desbloqueados, criados novos perfis. Então, essa é uma parte da responsabilidade ética, tá? Na parte de conteúdos sensíveis, então, publicar conteúdos que envolvam nudez ou violência sem consentimento pode se levar a processos judiciais e danos aí à reputação. E qual seria aí o papel da educação nisso? Então, a educação digital ela é crucial aí para ensinar aí os usuários a navegar na internet de forma ética e responsável, não trazendo esses problemas aí de trazer nudez ou até violência, né, sem consentimento aí para a internet. Na parte da regulamentação das plataformas no streaming, né, como todo mundo gosta de assistir streaming, gosta de vídeos, seriados, filmes, então a gente precisa saber um pouquinho aqui sobre os streamings, tá? A parte de conteúdos audiovisuais, plataformas como Netflix ou YouTube, entre outras, que é a Max, tá? Devem seguir as diretrizes aí do nosso Marco Civil, tá? Garantindo aí a neutralidade e a privacidade dos usuários. E qual que é a responsabilidade desses criadores de conteúdos? Então, esses criadores de conteúdo, eles devem respeitar os direitos autorais, tá? E evitar a publicação de materiais ilegais e também ofensivos. O YouTube ele tem diversas notificações aí que quando é enviado um vídeo, ele tenta ver se existe algo ilegal ou ofensivo, né? Palavras-chave ou atos. E aí, se ele tiver esses atos ilegais, ele já bloqueia o vídeo. Ele já não deixa ser publicado. Tá? E na parte dos direitos autorais. Então, o Marco Civil protege os direitos autorais, mas também permite o uso aí justo de conteúdos para fins educacionais e também de crítica. A parte da inteligência artificial e a privacidade. Então, o uso da IA na coleta de dados, como a inteligência artificial pode impactar então, a privacidade dos usuários. Então, a parte da regulamentação da IA. Discussões aí sobre a necessidade de regulamentação específica sobre o uso da IA. Tá? Hoje em dia ainda não tem regulamentações específicas no uso da IA. Então, isso acaba sendo um problema, mas bem provável que está em processo aí para ser aprovada aí ou não, né, no nosso judiciário. E quais são os desafios éticos aqui? Os dilemas éticos são relacionados ao uso da IA em plataformas online, ou seja, você vai criar um vídeo, vai utilizar apenas IA. Então, isso já é uma discussão aí na parte dos relacionamentos éticos.
E qual que é o impacto, então, do Marco Civil aí na economia digital? Então, essa é uma parte importante, né? Então, o uso da IA aí na coleta de dados, para coletar e analisar dados em larga escala, o que pode violar a privacidade aí dos usuários se não for regulamentada. Na parte da regulamentação aí da IA, então é necessário criar leis específicas aí que garantem que a IA seja usada da forma ética e transparente, né? Então, a IA pode trazer dados que não sejam legais, que não sejam éticos, né? Ela pode até inventar dados. Então, tem que ter muito cuidado quando vai ser utilizado ela e quando se é utilizado no dia a dia, tá? Às vezes ela traz lixo junto, então traz coisas que não são do que a gente está procurando em si. Então, isso acaba sendo um problema, tá? E os desafios éticos, então, sobre o uso da IA em plataformas online, então, levanta aí questões sobre viés de algorítmico e também discriminação. Então, pode trazer discriminação aí e acaba trazendo um problema para o nosso marco civil. Na parte do impacto do marco civil aí na economia, a gente vai seguir aqui. Então, a inovação e o empreendedorismo. O marco civil, ele promove um ambiente digital seguro e estável, tá? Ou seja, ele incentiva a inovação e o surgimento de novas startups, novas tecnologias, novas formas aí de melhorar a nossa economia aí no nosso país. E o impacto das nossas startups, tá? As startups, elas se beneficiam aí da neutralidade da rede, tá? Assim garantindo a igualdade ao acesso e a uma competição justa. Então, se não tivesse essa neutralidade, então empresas grandes iriam comprar mais e elas iriam ter um acesso mais alto aí à nossa rede. Sobre a competitividade global. Então, o Marco Civil, ela se posiciona, tá, com o Brasil como um país, uma legislação avançada, tá, em relação à internet. Então, atraindo investimentos estrangeiros por essa parte. E está chegando agora eu acho que é o nosso último slide, tá, pessoal? Que é a parte do futuro, tá, no Marco Civil da internet. Então, quais são as atualizações que devem ser necessárias, tá? Então, o Marco Civil, ele precisa ser atualizado constantemente, tá? Para enfrentar aí os desafios como deepfakes, tá? Criptomoedas e aumento aí da desinformação. Então, tecnologias emergentes, tá? Então, a chegada do 5G, é o próprio IoT, né? Que é a internet das coisas, e também a parte da blockchain, ela vai exigir aí adaptações na legislação para garantir que a segurança dos usuários seja feita, tá bom? E na parte aí de participação da sociedade. A sociedade civil, ela deve participar ativamente aí da revisão do Marco Civil, tá? Garantindo que ele continue a proteger os nossos direitos de usuários.